Pode se assentar. Vamos dar continuidade às nossas meditações no livro de Neemias. Então, hoje Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, verso 1 a 8. Então vamos ler. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então tive muito medo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste, se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei: se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei: se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governadores do território a oeste do Eufrates, para que me deixe passar e assim eu possa chegar a Judá. Que me seja dada também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra, e peço que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, acho que todo mundo aqui já passou por situações diversas em que você precisa resolver alguma coisa, você tem alguma crise, algum dilema, algum problema a ser resolvido e você fica ali matutando, né? Principalmente se você tiver que falar com alguém. Alguém já fez isso? Você tem uma reunião, um encontro com alguém e você fica criando o diálogo na sua cabeça. Alguém já fez isso ou só eu? Fica, não, que ele vai falar isso, aí eu vou falar isso, porque aí se ele falar isso, eu falo isso, né? Vou chegar, vou falar desse jeito, a gente faz um roteiro todo, né? Sobre o que a gente vai falar, sobre como que a gente vai agir, né? E aí eu vou agir assim, vou falar assim, vou olhar dessa maneira, né? A gente vai construindo, né? Para tentar achar os melhores caminhos. E a gente vê aqui agora nosso relato aqui de Neemias, que ele está numa situação um pouco parecida. A grande diferença que a gente pode ver no texto, e como já foi falado na semana passada, tudo que Neemias fez foi baseado em oração. Quando Neemias recebe a notícia do que está acontecendo em Jerusalém, ele primeiro ora. A primeira coisa que ele faz, ele ora. E o texto nos diz que ele ficou orando ao Senhor, buscando uma solução para aquela situação de Jerusalém, para reconstruir a cidade, que trouxe muita tristeza ao coração dele, saber que a cidade de Jerusalém estava completamente devastada, destruída. E ele ficou orando, e pelas datas que o texto nos mostra, é que ele ficou mais ou menos entre receber a notícia e essa conversa aqui do capítulo 2 com o rei, passaram em torno mais ou menos de 5 meses. Então ele ficou 5 meses orando e pensando nesse assunto. Buscando, e aí a gente vai inferir um pouco, é claro, porque o texto não nos diz, mas pensando em como a gente vive em situações complexas da nossa vida, em que mesmo a gente orando, a gente fica imaginando como é que vai ser. Então eu imagino Neemias, um homem temente a Deus, um homem que em primeiro lugar buscou a direção de Deus. Assim que ele soube do problema, ele não foi primeiro tentar resolver, como foi falado semana passada, né? Que a gente primeiro tenta resolver as coisas, depois não dá certo, então vamos orar. E Neemias fez o contrário. Primeira coisa que ele faz, orar ao Senhor. E claro, durante as orações, creio eu, pelo contexto todo aqui do nosso texto que a gente leu, ele estava orando e buscando: Senhor, o que eu falo?
como que eu falo com o rei? Como que eu vou solucionar essas coisas? Como que eu vou para Jerusalém? Eu sou servo do rei aqui. Que ele termina lá o capítulo 1 falando, nessa época eu era copeiro do rei. Ou seja, ele era um servo do rei, ele não podia simplesmente, então eu vou lá para Jerusalém, decidi, estou indo. Não, ele não podia fazer isso, ele era um escravo, ele era um servo do rei. Então eu imagino que nessas orações, Senhor, como que vai acontecer isso? Ele não sabia, mas ele buscava em Deus e ficou 5 meses. Eu imagino, talvez não seja só comigo, talvez mais alguém aqui, tenha um pouco de ansiedade sobre certas questões, e aí que você começa a orar, e aí passa 1 dia, 2 dias, no 3º dia, Senhor, estou aguentando mais, precisa resolver isso logo, né? Mas Neemias ficou lá, pelo menos por volta de 5 meses ali, orando e buscando essa direção do Senhor. E aí o texto diz aqui, nesse período aqui, nesse 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nisan, que é o que conta pra gente aqui, em torno de 5 meses, ele estava servindo o vinho ao rei, que era a função dele. Ele estava lá, e ele fala aqui que nunca esteve triste na presença do rei. É como fala o nosso verso 1. E essa é uma questão que pra gente talvez não diga tanta coisa. Quantas vezes você já não foi trabalhar triste? E aí você disfarçava isso? Não, tanto faz, estou triste mesmo. E alguém te perguntava, você está bem? Estou passando uns problemas aí. E é normal, para a gente é uma coisa normal. É ou não é? Para ele não era. Nessa época, todos os que trabalhavam na corte, principalmente os que serviam ao rei ali, eles não podiam primeiro demonstrar emoções alguma. Era proibido demonstrar emoções. E principalmente tristeza. Era ordem, isso está dentro dos decretos lá, de como um servo do rei devia agir, sempre com um sorriso no rosto. Essa era a norma. Se um servo não sorrisse durante o seu serviço, ele era castigado. Esse era o padrão. Então pensa aqui para Neemias, que era o copeiro, servindo o vinho do rei, com a cara caída, o semblante caído. Ele estava já correndo um sério risco de vida. Ele podia ser açoitado, podia ser lançado na prisão, podia perder o seu cargo, podia morrer até, se o rei decidisse. Você está chateadão aí? Então, perdeu a vida. Já que está triste, vai ficar triste lá no calabouço, vai lá na prisão. Essa era a cultura da época. E o texto diz aqui que ele nunca antes tinha entrado triste na presença do rei. E isso é muito interessante da gente notar, porque quando que ele recebe a notícia? 5 meses antes. E ele não se entristeceu, a gente não viu no texto, que ele se entristeceu no dia que recebeu a notícia? Só que ele passou 5 meses orando e servindo o rei, sem demonstrar tristeza. E a gente vê que de repente nesse dia, ele entra triste na presença do rei. E aí o rei pergunta para ele, por que seu rosto está triste? Verso 2, se você não está doente. E aí, olha que interessante, né? Isso só pode ser tristeza do coração. E o verso 2 termina como? Então tive muito medo. O rei percebeu que eu estou triste. Danou-se. Hoje é meu último dia aqui. Posso me despedir de todo mundo porque o rei percebeu que eu estou triste. Então, o texto mostra exatamente isso. Ele ficou com medo porque o rei percebeu que ele estava triste. Mas aqui que entra a grande novidade da situação. O verso 3. O rei disse o quê? Não, aí ele disse ao rei que o rei vive para sempre. Ele falou, tem que falar alguma coisa. O rei perguntou, por que você está triste? Aí ele tinha que dar uma resposta. E ele, que o rei viva para sempre. Ele já começa, rei, que o rei viva para sempre. Falou, como eu não vou estar triste? Se a cidade onde os meus pais foram sepultados está devastada, está destruída, as portas foram destruídas pelo fogo. E aqui é interessante notar a estratégia das palavras de Neemias. A gente pode não atentar muito, se a gente faz uma leitura rápida do que está acontecendo aqui, normal, ele falou uma coisa simples ali, direta. Não, mas a escolha das palavras foi certeira. Primeira, e aí a gente entende, claro que os 5 meses de oração estavam fazendo efeito aqui.
Tá? Já começa pela própria situação criada. Por que de repente ele ficou triste? Soberania de Deus. E aí por que o rei fala com ele? Soberania de Deus. E aí ele começa a falar isso. Por que ele não falou qual que era a cidade? Jerusalém. A gente não vai ver no texto em momento algum ele citando o nome da cidade. Por quê? Lembra quando a gente estudou Esdras? Teve grande confusão com Jerusalém. Então Jerusalém estava marcada na cabeça do rei como uma cidade problemática. Se Neemias falasse, porque Jerusalém, Jerusalém é essa cidadezinha aí ia estragar tudo. Então olha a escolha das palavras. Ele fala, a cidade onde meus pais foram sepultados. Por que ele cita os pais? Porque os persas aqui, eles davam grande reverência aos antepassados. Então ele escolhe as palavras, a cidade onde os meus pais estão sepultados está destruída. Ele traz, né, uma questão emotiva para o próprio rei. Para o rei pensar nos próprios antepassados. Como se o rei, e se meus pais estivessem enterrados numa cidade toda destruída? Ele traz um apelo emotivo ali, sentimental para o rei. Percebe como a escolha das palavras de Neemias foi certeira. E aí, ele simplesmente fala, como que eu não posso estar triste? Se a cidade onde meus pais estão sepultados foi destruída, as portas destruídas pelo fogo. E aí que vem a grande reviravolta da história. Então o rei pergunta, o que você está me pedindo? O rei podia ter simplesmente falado, não fica chateado não, vai passar. Ou então, vai descansar hoje, tira o dia de folga. Mas não, rei, o que você está me pedindo? O que você quer me contando essa história? É muito interessante que o rei também não era bobo, né? Ele quer alguma coisa. O que você está me pedindo? E aqui o texto nos diz que nessa hora, verso 4, né? Nessa hora orei ao Deus do céu. E aí, ele já sai falando, né? E disse ao rei. Então, aqui vem a oração relâmpago. Quanto tempo durou essa oração de Neemias? O rei fala, o que você está me pedindo? O texto não fala que, então peraí, rei, eu vou dar uma saidinha ali, eu vou dar uma consultada a Deus e já volto para te falar o que eu quero. Mas o texto diz que ele orou. Mas quanto tempo dura essa oração? Milésimos de segundo? Na verdade, o que a gente entende aqui, pelo contexto de Neemias, desde o capítulo 1, é que ele tinha uma vida de oração. Não é que aquele momento, agora eu tenho que orar para saber o que vai acontecer. Não, ele já vinha orando. E naquele momento é como se ele falasse, Deus, é agora. Põe as palavras na minha boca. Talvez ali numa oração rápida de pensamento. Né? Mas a gente gosta de fazer orações rápidas, né? Mas o ponto de Neemias não é a oração rápida, é a constante conexão que ele tinha com Deus. Ele vivia em constante intimidade, em constante vida de oração. Quando chegar aquele momento, ele só pôde falar, Senhor, me dá as palavras. Dentro do seu próprio coração, dentro da sua mente. Senhor, é agora. É agora que vai. Fala comigo. Né? Direciona minhas palavras. E ele começa a falar com o rei aqui. No verso 5. E disse ao rei, se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço que me deixes ir a Judá, a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Aqui ele fala de Judá. Ele não fala ainda de Jerusalém, ele fala Judá, para dar uma amenizada, e volta ao sepulcro, onde está o sepulcro dos meus pais. Deixa eu voltar lá. Quero a cidade ser reconstruída. E aí o verso 6, então o rei, tendo assentado ao seu lado, a rainha ao seu lado, perguntou, quanto tempo durará a sua viagem? E aí é interessante que aí fala, né, quanto tempo durará a viagem, quando você vai voltar? Depois de informar a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Percebe como tudo, Neemias ele tinha já um plano. Porque quando o rei pergunta, quanto tempo vai durar? Ele sabia. Não era, não sei, eu tenho que calcular ainda. Nem sei, não pensei ainda no assunto. Ele tem que ir lá, ver como é que está. Aí, não, ele sabia. Quando o rei falou, quanto tempo vai durar? Quando você vai voltar? Ele passa o relatório. Percebe que o tempo de preparo de Neemias diante do Senhor foi sobre todas as coisas. Ou seja, Neemias esperava já esse momento. Ele só não sabia quando era.
Mas ele sabia que Deus ia, em algum momento, colocar ele nessa situação e ele teria que já explicar. Então, é aquela grande questão sobre confiar em Deus, só que ao mesmo tempo se preocupar com o que vai falar, o que vai fazer. A gente não vê na vida de Neemias alguém sem planejamento. Eu confio em Deus e vamos indo. Quando Deus quiser, Ele faz e eu não preciso nem planejar. Porque Deus é soberano e a gente muitas vezes nessa nossa... um erro talvez de falar que confia no Senhor, então eu não preciso me planejar, eu não preciso estabelecer estratégias, eu não preciso pensar em nada. Vamos vivendo e que Deus coordene as coisas do jeito que Ele quiser e eu só vou vivendo. Vamos indo na onda, né? A gente não vê isso em Neemias. A gente vê um homem que confiava em Deus, que a primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor, mas que ao mesmo tempo ele foi pesquisar. O que está precisando lá? Quanto de madeira vai precisar? O que vai acontecer? Quanto tempo dura? Quantas pessoas eu preciso? Ele foi planejando. Enquanto ele orava, Senhor, o que eu tenho que fazer? Aí falava com alguém. E aí talvez ele tinha um caderninho escrito, né? Como fazer uma planilha do Excel. Neemias tinha lá sua planilhazinha feita em pedra, sei lá. Em pergaminhos. E ele estava lá, ele tinha tudo calculado. Então a gente percebe duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo, né? Uma confiança no Senhor, ao mesmo tempo que ele se preparava para o que ele tinha que fazer. Tá? Então aqui traz algumas lições importantes para a gente. A gente, como eu comecei, a gente muitas vezes fica em alguns dilemas da vida, algumas situações que precisam ser resolvidas. E a gente já viu desde a semana passada que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar no Senhor. Senhor, só o Senhor pode resolver essa situação. Preciso da tua ajuda, preciso da tua intervenção nessa situação. Confio no Senhor. Mas não é orar e agora larga aí, agora que Deus que faça. Não. Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte nisso? Como eu devo agir? Como eu devo proceder? Será que eu preciso me planejar? Será que eu preciso pesquisar alguma coisa? Eu tenho que tomar uma atitude? E isso que nós temos que fazer, nós temos que entender, a nossa confiança em Deus, ela não é uma confiança totalmente passiva, ela é uma confiança ativa. Nós confiamos em Deus, sabemos que Ele controla todas as coisas, que nada acontece sem que Ele permita, sem que Ele direcione, mas eu não posso ficar simplesmente sentado esperando as coisas caírem do céu. O Senhor quer que a gente trabalhe. A nossa vida aqui na terra é de essa conexão com o Senhor, agindo, buscando sabedoria do Senhor. Se a gente não precisasse disso, a Bíblia não falaria para a gente pedir sabedoria ao Senhor. Para que sabedoria? Se eu não vou fazer nada mesmo, Ele que vai fazer, eu só vou ficar aqui sentado, esperando Deus fazer. Não, e Deus, Ele nos concede sabedoria, Ele nos concede dons e talentos para realizarmos as coisas, certo? Então essa é a nossa primeira lição aqui. Agora temos uma outra curiosidade que a gente pode ver nesse texto, que no verso 6 fala: então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado. É interessante porque que essa informação está colocada aqui. Uma coisa que é importante entender: quando era uma audiência da corte normal, a rainha nunca estava presente, só o rei. Então, para a gente entender, a rainha estando presente junto com o rei, já era uma situação não formal. Possivelmente era no fim do dia, já no momento de descanso do rei, e que essa situação acontece. Porque a rainha está junto. E eu acho que o fato de estar aqui, talvez, aqui é clara a inferência, porque o texto não nos diz, só diz que a rainha estava presente, mas para isso estar colocado no texto, é porque a presença da rainha deve ter feito alguma diferença na situação. Talvez o rei fosse muito apaixonado pela rainha, e sabia que quando ele estava do lado dela, ele ficava mais de boa, ficava mais mole, né? Pode ser também que o fato dela estar lá era uma testemunha do que o rei falasse. Ele falou diante de outra pessoa, não podia voltar atrás, né? Mas vários comentaristas acreditam realmente que o fato da rainha estar lá possibilitou essa facilidade de Neemias falar
para o rei aquilo que ele precisava e dele ser benevolente com Neemias e conceder aquilo que Neemias estava pedindo. E aí, de novo, por que nessa situação, exatamente nessa hora em que Neemias entra triste, a rainha está lá? Percebe como todas as situações são conduzidas por coisas que estão fora do controle de Neemias. Só que ao mesmo tempo Neemias está ali com a sua estratégia diante do Senhor. São as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana agindo simultaneamente. A rainha está lá, não foi Neemias que convidou ela. Eu vou lá falar com o rei, tem como você ir lá? Não foi Neemias que pediu. Simplesmente aconteceu aquele momento. Então, percebe como a situação foi criada por Deus. Mas existia um preparo e uma busca de Neemias por estar preparado para aquele momento. Tá? E aí, o rei, ele fala aqui que o rei concedeu. E aí, isso que é mais interessante, que aí agora ele ficou ousado. Ele falou, a cidade dos meus pais, eu queria ir lá reconstruir. Tá bom, quanto tempo vai durar? Aí vai ser assim, assim, assim. Beleza, pode ir. Então, rei, já que você deixou aí, seguinte, eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, preciso de umas cartas para eu poder passar, preciso disso. E aí o texto diz que o rei falou, tá bom, pode ir, eu dou tudo. Agora tem uma curiosidade muito interessante, né? Tem várias curiosidades nesse texto, né? Que, se a gente lembrar do que a gente estudou lá em Esdras, que é a história logo anterior a isso, quem é que manda parar a reconstrução de Jerusalém? Esse mesmo rei. Esse rei proibiu a reconstrução de Jerusalém. Então não era uma coisa tão assim, não era uma cidade aleatória que Neemias está pedindo. Era uma cidade que esse rei emitiu um decreto para a obra, não vai continuar. Essa cidade eu não quero que reconstrua os muros. Está proibido o fornecimento de madeira e de materiais para essa cidade. E aí Neemias vai, então, é essa cidade que eu quero construir. E eu quero madeira, eu quero os suprimentos para a reconstrução. E o rei concede. E aí a gente vê aqui mais uma vez a mão poderosa do Senhor, como o próprio texto nos diz. Então eu quero pensar aqui em 3 pontos, né? Diante de tudo que eu já falei, quero pensar em mais 3 pontos sobre esse texto. Primeira coisa, como eu já falei várias vezes aqui, Deus é soberano. E eu quero então fazer essa aplicação já desse texto para a nossa vida. Como eu comecei falando que a gente tem dilemas na nossa vida, problemas, acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa para resolver. Amanhã é segunda-feira e todo mundo vai ter alguma coisa que você tem que resolver amanhã, é ou não é? Seja questões de trabalho, seja questões familiares, alguém sempre tem alguma coisa para resolver. A nossa vida é assim. Acho que ninguém aqui está tranquilão. Não tem nada, a vida está tão de boa. Preocupação zero. Eu acho que só as crianças. E mesmo assim tem prova. Ou seja, a nossa vida é isso. É preocupações, é dilemas, é problemas a serem solucionados o tempo todo. E nós precisamos saber, Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Não existe situação alguma em que Deus fala, eu não posso, porque aí está fora da minha alçada. Não, Deus governa sobre todas as coisas. Não importa o que seja. Você pode falar, mas isso é muito grande. Maior que Deus? Maior que o Criador do universo? Aquele que chamou à existência todas as coisas do nada? Alguma coisa é pequena, é grande demais para o Senhor? Pode ser grande para a gente, para Deus não. Neemias estava diante do rei Artaxerxes, o maior rei da época, né, que derrotou o Império Babilônico, derrubou o Império Babilônico. Ele não era um reizinho qualquer, era o rei da época, o maior rei da época. E então ele tinha um grande problema pela frente. Como que eu vou pedir para o maior rei, o rei mais poderoso da terra, para ajudar a reconstruir a cidade que ele mandou parar de construir, porque eu estou pedindo? E ele era quem? Um copeiro. Neemias era um cara super importante? Não, ele era um copeiro. Ele servia
a taça do rei. Essa era a função dele. Ele não era um governador, ele não era um príncipe, ele era quem? Um copeiro. E a gente pode pensar diante de situações, quem eu sou diante disso? E o ponto é esse, não é sobre quem nós somos, é sobre quem Deus é. Ele é poderoso. Não somos nós que somos super legais e temos grandes capacidades, grandes privilégios. O Senhor é quem governa todas as coisas. Então a primeira coisa que nós temos que ter sempre em mente: Deus é soberano. Não importa o que você esteja passando, não importa qual a situação, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, problemas de relacionamento familiar, de trabalho, Deus é soberano. E nada foge do controle dele. O ponto que a gente pode olhar para a vida de Neemias é o quanto nós estamos colocando as nossas situações diante desse Deus poderoso, diante desse Deus soberano. Será que nós estamos confiando que Ele é soberano? Ou a gente até às vezes canta, Tu és soberano sobre a terra, aí chega segunda-feira, eu não sei o que fazer, essa situação é totalmente sem controle, não tem solução, estou desesperado. Então o que adiantou a gente cantar no domingo, né? A nossa vida ela tem que ser verdadeira daquilo que a gente realmente crê. Então, se nós declaramos Deus é soberano, nós temos que viver debaixo dessa verdade. Não é simplesmente declarar, não, eu creio que Deus é soberano, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu que tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Né? Não é assim. Isso é uma contradição. A gente declara uma coisa, mas vive outra. E como a gente já falou, o que é fé? Fé, ela é um depositar da própria vida sobre uma verdade. Se nós falamos Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, eu tenho que colocar a minha vida sobre essa verdade. É viver baseado nisso. Isso é fé. Fé não é eu acredito que Deus é soberano. Não, é falar Deus é soberano, logo a minha vida está sobre essa verdade. Eu coloco a minha vida nisso. Minha vida depende dessa verdade. Isso é fé. Percebe? E como eu já falei outras vezes, né, a fé não é uma coisa, você tem um problema, não, eu tenho fé que vai dar certo. Não, a gente não tem fé que vai dar certo. A gente tem fé naquele que pode todas as coisas. O direcionamento da nossa fé não é sobre situações nem resoluções, é sobre aquele que pode solucionar as coisas. É olhar para Ele, é olhar, Deus pode, Ele pode, é estar nele. Amém? Então esse é o nosso primeiro ponto, crer na soberania de Deus, que a gente vê no nosso texto. Outra coisa, Neemias, ele declara que a boa mão de Deus estava sobre ele. Lembra quando a gente estudou Esdras, que em vários momentos, e a boa mão do Senhor estava sobre ele, e a boa mão do Senhor estava sobre ele. Como Neemias é uma continuação, como foi falado, já é praticamente o mesmo livro, né? A gente vai ver no nosso verso 8 aqui, né, que ele termina, graças à mão benevolente de Deus, que estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. E lá para frente, que a gente não... No verso 18, que a gente vai falar dele mais para frente, né? Quando ele está contando para as pessoas, contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. Então, Neemias tinha convicção de que tudo o que estava acontecendo era porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. E aí aqui a gente entra em outra coisa para a gente está pensando, a gente está muitas vezes em situações complicadas e a gente precisa confiar que Deus é soberano. E quantas vezes a gente já não passou por situações, talvez até tenha orado, pô, Senhor, eu estou diante dessa situação, preciso de uma solução, e a gente fica naquela angústia, e Deus nos concede a vitória. E aí quando a gente sai do problema, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, foi uma estratégia minha, eu pensei nisso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Quantas vezes a gente já não fez isso? Primeiro a gente está angustiado. Aí quando a coisa se resolve, não, porque sou eu, né? Eu sou bom demais, eu sei das coisas, eu sei como agir, eu sei falar. Né? Mas a gente viu que Neemias sabia o que falar, fez o planejamento, mas quando a coisa dá certo, o que ele fala? Foi a mão do Senhor. Então é um reconhecimento que
todas as coisas que acontecem na nossa vida é por causa dele. Não é porque a gente é legal, não é porque a gente teve uma boa estratégia, não é porque a gente planejou direitinho. Se o Senhor não conceder, você pode planejar o que for que vai dar errado. É ou não é? Você pode ter o melhor planejamento. Se o Senhor falar, não vai acontecer, não adianta planejamento nenhum. Não adianta estratégia nenhuma. Neemias poderia ter falado as palavras perfeitas. Se Deus não tocasse no coração do rei, ele não ia deixar. Não é que a gente vê nas Escrituras, o próprio Faraó, quando Moisés usou palavras, Moisés falhou na sua estratégia de falar com o Faraó? Quando Moisés ele vai falar com o Faraó, o que ele fala? Exatamente as palavras que Deus falou para ele falar. E aí ele chega diante de Faraó, Faraó, porque eu vim, deixa meu povo ir para me prestar culto no deserto. E aí o Faraó, nossa, suas palavras foram perfeitas, lógico, pode ir. O que o Faraó fala? Não vai não. E aí o que o texto nos diz? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Então, aí Moisés deve ter pensado, eu falei o que Deus falou. Onde eu falhei? Não foi Moisés que falhou, Deus estava controlando a situação. A mesma coisa que Neemias fala, e o rei fala, tá bom, pode ir. Por quê? Porque Deus amoleceu o coração do rei. Então a gente tem que entender, as coisas não estão na nossa mão, nem a resolução, quando a gente está com o problema, e quando se resolve, não é culpa nossa, é graça do Senhor. Eu costumo falar, já falei isso aqui outras vezes, né? Se alguma coisa dá errado, a culpa é minha. Se dá certo, é graça. Eu falo isso até com relação ao pecado. Se eu pequei, a culpa é de quem? Minha. Se eu não pequei, é graça. A vitória sempre vem do Senhor, nunca é porque nós somos legais, nós somos bons. É o Senhor, Ele resolve as coisas para a gente. Amém? E aí, essa situação desses dois pontos, de confiar na soberania de Deus e de reconhecer que Deus é quem faz todas as coisas, isso gerou em Neemias, a gente vai ver no decorrer do livro todo, a liderança de Neemias. Neemias se torna um grande líder ali em Jerusalém, na reconstrução dos muros. E olha que interessante, ele era o quê? Lá, um copeiro. Copeiro é líder do quê? De nada, ele serve a bebida. Era o que ele fazia, ele experimentava para ver se não era envenenada. Não morri, então posso servir. Essa era a função dele. E de repente, a gente vai continuar aqui nossos estudos em Neemias, perceber que de repente, agora ele chega em Jerusalém e ele lidera a reforma. E a gente vai ver que a coisa vai ficando complicada lá, e além dele ser um grande regente de obras ali, da reconstrução dos muros, ele também vai ser um general, praticamente ali, cuidando da segurança daquele povo. Então, olha, um copeiro, um simples copeiro, e como foi falado semana passada, talvez ele tenha nascido lá, né? Talvez o pai dele já era copeiro, aí ele se torna copeiro também porque o pai era, e foi a vida dele. É aquela. De repente, agora ele é um líder de um grande grupo de pessoas em Jerusalém. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Então, isso é o que acontece com pessoas que se colocam diante de Deus, que têm uma vida de oração, que confiam no Senhor, que sabem quem Deus é, sabem com quem está lidando. Não, estou falando com Deus. Não é um deusinho qualquer, é o Deus dos céus. Ele fala aqui, né? Orei ao Deus dos céus. E essa expressão a gente já viu no próprio Esdras, né? Sempre se fala do Deus dos céus, é porque ele está dentro de um contexto onde tinham vários deuses ali. E o Deus do céu é o Deus sobre todos. Ele sabia com quem ele estava falando. E essa situação de saber a quem ele servia, saber a quem ele pertencia, e que ele tinha esse relacionamento com esse Deus todo-poderoso e todo-soberano, fez dele um grande líder. Então, a nossa vida, muitas vezes,
Não estou falando que todos aqui são chamados para liderar, né? Essa é uma mensagem muito triunfalista, né? Não, porque Deus chamou todo mundo para ser cabeça, né? Entende o texto todo errado, né? Não, nem todos serão líderes de grandes movimentos, talvez como Neemias, mas todos nós podemos ser pessoas influentes na nossa sociedade, em vários pontos diferentes. No seu trabalho, você fala, mas eu não sou nada, meu trabalho lá, sou só um funcionário, não sou nem gerente, não sou... Mas você influencia pessoas, sim. Dentro da sua casa, você influencia pessoas. Não, mas eu só sou um filho, meu pai que é o líder, minha mãe. Mas, um dia, né, todos vocês jovens e adolescentes aí, vão ser líderes dentro da sua própria casa. Vão ser pais. Então, percebe, todos nós, em algum momento da vida, nós exercemos algum tipo de liderança, algum tipo de influência, não importa quem nós sejamos. Pode ser uma influência muito grande ou uma influência menor, mas nós sempre vamos lidar com pessoas que olham para a gente e que aprendem com a gente, e que esperam de nós soluções, esperam de nós resoluções, e diante do Senhor nós somos moldados para sermos pessoas influentes na nossa sociedade, no nosso contexto de vida. Não importa o que seja a forma, ninguém me conhece, eu estou ali, alguém te conhece, alguém para ouvir o que você vai falar. E aí, o que nós estamos falando, o que nós estamos ensinando, o que as nossas atitudes estão mostrando para as pessoas. Esse caráter, ele é moldado na intimidade com o Senhor, nessa confiança de que Deus é soberano, ao mesmo tempo no reconhecimento de que Ele pode todas as coisas, e que tudo que acontece não é porque eu sou muito bom, mas porque Ele está possibilitando essas coisas. Então, o Senhor quer fazer de nós pessoas influentes na nossa sociedade, né? E, como eu disse, não é ser famosinho, não é nada disso, não é ser digital influencer. Agora, então, vou ter uma rede social e vou ter milhões de seguidores. Não é disso, é de ser influência onde nós estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, faculdade, na nossa rua. Pessoas que se relacionam com a gente, eles têm que olhar para a gente e ver o que? Pessoas que confiam em Deus. Pessoas que chegam para a gente, e aí, como está a vida? Ai, não sei mais o que fazer. Que exemplo nós estamos dando para as pessoas se a gente age dessa maneira? Se o nosso vizinho, um parente nosso, e aí, como está a vida? Ah, está muito ruim, eu não sei mais o que fazer, estou desesperado. Mas você não confia em Deus? Eu achei que você confiava. Então Deus não é tão confiante, tão confiável assim, né? Se você vai na igreja sempre e está desesperado, não serve para nada, né? Percebe como a gente acha que a gente não tem influência nenhuma, mas nós temos influência no meio das pessoas. Quando alguém chega para a gente, né, como chegou ali para Neemias, você está chateado? Estou, porque eu não aguento mais minha vida. Não, nós passamos problemas, nós nos entristecemos, Neemias se entristeceu, só que ele não perdeu a sua confiança. Quando, né, a situação chega, ele sabe, não, mas está tudo sob controle. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso e imagino, ou até mesmo creio, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Deus está nos chamando para sermos influenciadores da confiança nele nesse mundo. E a gente sabe que nosso texto aqui é do Antigo Testamento, mas a gente nunca pode esquecer de falar que tudo isso nos chega até nós por causa da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, então, a nossa vida aqui na terra, os dilemas que a gente passa, os problemas que a gente passa, são muito menores quando a gente olha para a cruz. A gente fala, olha o que o meu Senhor passou para me salvar, para me trazer a salvação, para me dar graça, para que eu tivesse livre acesso ao Pai. Nós podemos orar aqui livremente ao Senhor, em nome de Jesus. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. O fato desse evento ter acontecido nos possibilita crer. Se o mesmo Deus, e eu falei isso quando eu falei sobre a ressurreição de Jesus, se o poder
que ressuscitou Jesus é o poder que atua sobre nós, por que nós ficamos desesperados? Não, é o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse é o poder que atua sobre nós. Logo, que problema é maior do que esse? Jesus venceu a morte. Logo, não existe problema, situação que não possa ter resolução. E aí, o que eu estou falando aqui não é que se você tem um problema hoje, você orou, amanhã está resolvido. Neemias demorou mais ou menos 5 meses para ele ter a permissão para ir para Jerusalém. Quanto tempo durou essa obra em Jerusalém? 12 anos, aproximadamente. Então não foi que tudo resolveu fácil. E a gente vai ver no decorrer do livro que Neemias passou agora um monte de outros problemas lá em Jerusalém. Ele teve a primeira resolução de uma situação. Quando ele chegar lá, ele vai descobrir novos problemas. E a nossa vida é assim. Resolve um, para você descobrir que tem outro. E aí, se Deus resolveu um, Ele vai resolver o outro também. Essa é a nossa vida. É percebermos as coisas à nossa volta, mas não deixar elas nos cobrirem. Mas é confiar no Senhor. E, ao mesmo tempo que a gente confia no Senhor, a gente demonstra essa confiança e começa a influenciar as pessoas à nossa volta a olhar para o Senhor também. E a gente vai ver que foi exatamente isso que Neemias fez, mas isso fica para os próximos capítulos. Amém? Espero que realmente o Senhor tenha falado com você. Era isso que eu queria dividir com você a partir desse texto. Que nós reconheçamos quem Deus é. Colocamos toda a nossa confiança nele, sabemos que é ele que está fazendo, e a gente possa ser influência, uma liderança onde nós estamos inseridos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra, e como o próprio texto diz, Tu és o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, Tu és o Criador do Universo. Senhor, e nós reconhecemos a Tua grandeza e o Teu poder. E, Senhor, nós, seres tão falhos, tão pequenos, tão falíveis, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um dos meus irmãos aqui, cada situação. Como eu falei, amanhã é segunda-feira e creio que cada um aqui tem dilemas a resolver, problemas a solucionar. Senhor, e nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, sabendo que o Senhor é aquele que pode resolver todas as coisas. Senhor, em primeiro lugar, nós declaramos que o Senhor é governo sobre todo problema e toda situação. Não existe nada que seja maior do que o Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, nós Te pedimos sabedoria para lidarmos com as situações. Em primeiro lugar, Senhor, trabalha o nosso coração. Tira a nossa angústia, tira o nosso desespero e traz esperança para a gente. Que ao olhar para o Senhor, a gente tem o nosso coração cheio de esperança, cheio de confiança. Então, em primeiro lugar, trabalhe em nosso coração. Trabalhe em nós a confiança em Ti, a dependência de Ti. Senhor, também nós Te pedimos sabedoria para lidarmos com as situações. Como vimos aqui, Neemias, ele planejou, ele buscou em Ti as soluções dos problemas, como falar, como agir. Senhor, nós pedimos isso. Eu não sei o que cada um tem para resolver, mas o Senhor pode dar sabedoria e direções para cada um aqui. E é isso que nós pedimos. Que o Senhor direcione todas as coisas, nos dê as palavras certas para falar, nos dê as atitudes certas de como agir, os olhares certos, os lugares certos para ir, e todo o resto nós confiamos que o Senhor vai direcionar conforme a Tua vontade. Senhor, e que a gente tenha um coração sempre humilde diante de Ti, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é porque o Senhor está no controle. Que todas as dádivas que recebemos vêm do Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança.
Senhor, que nós possamos ter um coração grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E que também nós possamos ser pessoas que influenciam aqueles que estão à nossa volta. Que a gente não entre no redemoinho de reclamações, como as pessoas costumam agir. Mas que em meio ao mundo de reclamações nós possamos declarar: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Passamos situações difíceis, mas o Senhor está no controle de todas elas. E nós confiamos em Ti. Senhor, que nós possamos ser realmente como tochas que incendeiam as pessoas à nossa volta a crer e confiar no Teu poder e na Tua soberania. Senhor, nós dependemos de Ti para todas as coisas. Nós estamos debaixo da Tua sabedoria, debaixo da Tua soberania, debaixo do Teu senhorio, do Teu poder. Confiamos totalmente em Ti. E nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.